Pouca gente imagina o quanto a Antártida esconde segredos que a ciência ainda não decifrou. Este é o continente mais isolado, silencioso e misterioso do planeta. E quanto mais pesquisadores exploram o seu interior, mais perguntas surgem. Nos últimos anos, sons inexplicáveis foram registrados em regiões remotas daqui. Sons que parecem vir das profundezas, ecoando sob quilômetros de gelo. E que não combinam com nenhum fenômeno natural conhecido. Como se algo estivesse lá embaixo, mas ninguém conseguisse ver. Hoje, vamos cruzar territórios perigosos e extremamente restritos e tentar entender o que exatamente está produzindo esses sons. Se prepare, porque o que você vai ver agora desafia tudo o que imaginávamos sobre este lugar. Esse é o Curiosidades e Mistérios do Mundo. Acompanhe comigo as imagens. Em 2018, uma equipe científica captou um som profundo sob o gelo da plataforma de Ross. O áudio parecia pulsar como um coração gigantesco, mas sem padrão biológico conhecido. A análise inicial descartou animais, vulcões submersos e atividades tectônicas. O som se repetia em intervalos quase perfeitos, como se fosse algum tipo de comunicação. Como se houvesse um processo mecânico operando longe da superfície. No entanto, não há máquinas ali, pelo menos não que conheçamos oficialmente. O som foi apelidado pelos pesquisadores de o batimento do abismo polar. O áudio nunca foi divulgado ao público na íntegra, apenas trechos filtrados. Mesmo assim, acústicos classificaram o fenômeno como não compatível com registros marinhos anteriores. Especialistas sugeriram que poderia ser gelo se movimentando em camadas profundas. Mas esse tipo de fricção gera estalos, não pulsos rítmicos constantes. Sensores mais avançados captaram o mesmo som em outra região, a quase 400 quilômetros de distância. A distância e a sincronia confundiram os cientistas envolvidos. Como é possível sons tão parecidos ecoarem em pontos tão distantes? E por que eles parecem obedecer ao mesmo padrão de frequência? A hipótese de que se trata de um fenômeno climático também não se sustentou. O mais intrigante é que o pulso desaparece repentinamente, como se desligasse, e reaparece semanas depois em outro ponto, sem aviso. Nada disso foi explicado até hoje, e nenhuma teoria foi oficialmente aceita. Agora, vamos voltar à superfície. Um som estranho não era o único segredo que a Antártida escondia no gelo. Havia algo ainda mais colossal e impossível de ignorar. Em 2017, um gigante branco se desprendeu da Península Antártica. O mundo passou a chamá-lo de ACE8, o iceberg que parecia infinito. Ele tinha quase 6.000 quilômetros quadrados de pura massa congelada. Para comparar, era maior que o Distrito Federal e estava em movimento. E como todo gigante em movimento, ele carregava riscos silenciosos. Se alcançasse águas mais quentes, o derretimento poderia acelerar. E quando um iceberg derrete, o impacto não é só visual. A pergunta era: o que aconteceria se um colosso desses desaparecesse? O A68 se soltou após uma rachadura que atravessou quilômetros de gelo. As imagens mostravam o gigante se separando lentamente da plataforma. O bloco começou a viajar pelo mar de Weddell, guiado por ventos e correntes. Enquanto isso, os oceanógrafos detectavam mudanças sutis nos dados. Antes de emenda, o iceberg deslocava uma quantidade absurda de água ao se mover. Se chegasse em águas quentes, a fusão seria inevitável e acelerada. O derretimento antártico já influencia o nível do mar há décadas.
Bastam poucos centímetros para cidades litorâneas perderem território. Esses russos. Londres, Miami, Rio de Janeiro e Xangai estão no radar dos cientistas. Aviões. Mas com o A68 surgiu um temor que quase ninguém comentava. O iceberg poderia impactar ecossistemas frágeis durante a viagem. O crio é o pequeno organismo que sustenta boa parte do hemisfério sul. Se ele falha, toda a cadeia alimentar entra em colapso. Entre 2017 e 2020, o A68 perdeu mais da metade da massa. Em 2021, o gigante se fragmentou e seguiu em pedaços menores. E ficaram chocados. Mas a fragmentação não encerrou a discussão. Exatamente, os dados são alarmantes. A dúvida era, e se um iceberg ainda maior se desprendesse? A Antártida contém blocos grandes o suficiente para alterar o planeta. O derretimento já não é hipótese, é processo. E tem consequência. E no coração gelado do continente, o próximo colosso está nascendo. A Antártida não esconde mistérios apenas na superfície congelada. Debaixo do gelo, existe um mundo que quase ninguém imagina. É como observar um oceano alienígena, mas vivo. Ali vivem criaturas microscópicas que sustentam todo o continente. O mais importante delas é um animal minúsculo chamado crio. Se o crio desaparece, a Antártida inteira entra em colapso. E o crio tem hábitos que até hoje intrigam pesquisadores. Ele forma enxames de milhões de indivíduos embaixo do gelo. Esses enxames parecem nuvens vivas, movendo-se lentamente. Mas o mistério é: como esse sistema se mantém em temperaturas extremas? A luz quase não chega, mas a vida encontrou um jeito de prosperar. Se alimenta de algas microscópicas que crescem no gelo. Essas algas formam uma película verde fluorescente presa ao gelo. Quando o gelo derrete, milhões de toneladas dessas algas caem na água. É como se o oceano recebesse uma chuva invisível de alimento. A partir dessa chuva, começa toda uma cadeia alimentar. Pinguins, focas, baleias e aves dependem dessa engrenagem microscópica. Mas existe um detalhe que preocupa os cientistas. O crio está diminuindo em algumas áreas do continente. O motivo pode estar ligado ao derretimento acelerado do gelo. Menos gelo significa menos algas. E menos algas, menos alimento. E como num efeito dominó, toda a cadeia começa a tremer. O risco é que a Antártida deixe de ser um dos motores biológicos da Terra. Embora pareça distante, esse impacto chega ao mundo inteiro. Correntes marítimas transportam nutrientes por todo o hemisfério. O crio está no centro desse sistema invisível. Sem ele, parte da vida marinha pode desaparecer silenciosamente. E esse talvez seja o maior mistério da Antártida. O invisível controla o gigante. Enquanto o gelo derrete, a Terra observa em silêncio. Mas existe algo ainda mais intrigante na Antártida, o que não deveria estar lá. Quando falamos do crio, falamos da base da vida no oceano mais hostil do planeta. Sem ele, baleias, focas e pássaros simplesmente não existiriam ali. Mas o que pouca gente comenta é que abaixo do gelo a vida é ainda mais estranha e secreta.
Várias expedições relataram organismos e comportamentos que não combinam com nada catalogado. E alguns desses relatos não vêm apenas de cientistas, mas de marinheiros e moradores polares. É aqui que entramos numa zona cinzenta entre biologia, mito e medo. Ao longo do último século, surgiram histórias sobre uma criatura branca e longa vista sob o gelo. Ela não atacava, não emergia e não produzia sons, apenas seguia embarcações. Os tripulantes começaram a chamá-la de serpente polar, por falta de nome melhor. A ciência ignorou durante décadas, até os relatos reaparecerem em bases modernas. O mais desconfortável não era a criatura, mas a insistência do padrão dos testemunhos. E agora vamos observar como esses relatos ganharam peso ao longo do tempo. Os primeiros relatos vieram de marinheiros noruegueses entre 1928. Eles descreviam um corpo liso, branco e com mais de 10 metros de comprimento. A criatura não subia, não saltava e não emergia como baleias ou focas. Ela simplesmente seguia os navios por minutos, às vezes por horas. Relatórios foram arquivados como anomalias marítimas não identificadas. Quase 100 anos depois, bases modernas voltariam a reportar o mesmo fenômeno. E agora a pergunta é inevitável: o que exatamente se move sob o gelo? Por décadas, a serpente polar foi tratada como superstição de marinheiros, mas relatos independentes com 100 anos de diferença são difíceis de ignorar. O mais curioso é que ninguém descreve ataques, apenas perseguição silenciosa. E silêncio costuma ser a forma mais antiga do atuar no mar profundo. Cientistas evitam conclusões, mas admitem não ter explicação satisfatória. E assim o mistério permanece oculto sob quilômetros de gelo. Esse foi o Curiosidades e Mistérios do Mundo de hoje. Se você gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal. Ative o sininho para acompanhar novos casos e descobertas fascinantes. Existem histórias que não cabem nos livros, mas cabem aqui. Obrigado por assistir, até o próximo mistério. Nos vemos em breve, e lembre-se, o mundo é maior do que parece.